eu pego o Velho Testamento e sempre eu pergunto assim, Senhor, qual é a pessoa, o personagem que teve uma batalha espiritual e que nós temos que aprender com ela. Porque o que eles são? Eles são exemplos de vida. Quando eu pego o Velho Testamento e pego o personagem, eu estou colocando a vida daquela pessoa e vendo como é que ela viveu a batalha espiritual da vida dela e da onde eu posso tirar informações para a minha vida. É isso que eu faço, só para esclarecer, tá? Porque sempre eu falo de coisas do Velho Testamento, mas é por isso. Eu trago uma vida de um personagem, porque o Novo Testamento é Jesus, é outra coisa. E ali você aprende tudo. Quem nunca quiser ler o Velho Testamento, não precisa, lê o Novo. Vai aprender tudo que precisa aprender. Mas isso aqui é para trazer uma meditação de uma pessoa que teve uma batalha espiritual, como é que ela venceu essa batalha espiritual ou não venceu, quais as armas, como Deus a instruiu. Então é isso que eu faço quando eu trago aqui sempre, vocês podem ver, toda formação tem um personagem. E Deus me falava desse personagem aqui, que é Saul. E eu fiquei pensando, mas Saul, eu só vejo Saul como um perdedor. Eu vejo Saul como um endemoniado, eu vejo Saul como uma pessoa que se perdeu na vida, uma pessoa que não conseguiu. E Deus me falou assim, não, mas é isso mesmo que você vai ter que aprender. É isso que eu quero que você olhe para a vida dele e veja como é que ele se perdeu. Para que você não se perca, para que vocês que estão vivendo não se percam, porque ele se perdeu. Porque as pessoas falam muito mal de Saul, como que ele é um vilão, ele fez um monte de coisa errada, ele não obedeceu a Deus, e por isso ele foi banido. E depois de Saul veio Davi, que Davi era o rei bom, aquele que fez tudo. E Davi não fez tudo não. Davi fez um monte de coisa errada. Um monte, está relatado na história de Davi um monte de erros, mas ele não foi banido. Aí eu comecei a pedir a Deus, Senhor, então o que é? Porque Saul até não fez tanta coisa assim, igual Davi. Davi fez muita coisa errada, e Davi não foi banido, e Saul foi banido. Qual que é o segredo disso daqui? Qual que é a batalha espiritual que nós não podemos perder para nós conseguirmos sair ilesos das situações? Porque Saul acabou perdendo a batalha. Ele foi perdendo as batalhas. Eu, sinceramente, depois que eu meditei essas passagens aqui, eu olho Saul de outra maneira. E eu falo, Saul não era o que falam mal, tão mal dele, não era. Ele teve falhas, ele teve erros anteriores e por isso ele se perdeu. E é o que não pode acontecer conosco. Nós precisamos enxergar as coisas, ver para não perdermos, porque nós também podemos nos perder. Nós estamos em vida, todo mundo está em vida, pode se perder. Nós podemos nos perder e chegar lá no fim, se tornar como Saul, que Deus nos livre disso, em nome de Jesus. Que Deus me livre e livre todos nós disso. Mas pode acontecer, então eu tenho que aprender. Pegando aqui, Samuel capítulo 8, diz assim, vou lendo e nós vamos meditando sobre isso. Samuel, quando envelheceu, constituiu seus filhos juízes em Israel. Primogênito se chamava Joel, segundo Abias, eles foram juízes em Bersabeia, mas os filhos não seguiram o seu exemplo. Ao contrário, orientaram-se pela ganância e deixaram-se subornar e infringiram o direito. Então todos os anciãos de Israel se reuniram e foram ao encontro de Samuel e disseram-lhe, tu envelheces e os teus filhos não seguiram o teu exemplo.
Por isso, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça entre nós, como acontece em todas as nações. Até então, eles eram dirigidos pelo profeta Samuel. Então, o profeta, ele fala a voz de Deus. O profeta escuta Deus e fala para as pessoas o que Deus quer, o que Deus pensa, o que Deus dirige. É o profeta. E eles viviam desse jeito. Tinha o profeta, como tem até hoje. Tem o profeta, o verdadeiro e o falso também. Tem os dois profetas, mas tinha também nessa época. Então, eles reconheciam Samuel, o verdadeiro profeta. O que Samuel falava era real, acontecia. Então, eles queriam a voz de Deus, percebe? Eles queriam a voz de Deus. E Deus falava através dos profetas. Quando eles viram que Samuel estava velho, e os filhos de Samuel não eram profetas verdadeiros. O que pode significar para nós que nós temos profetas verdadeiros, mas temos muitos profetas falsos. Porque o filho não significa exatamente filho de sangue, né? Aqui mas pode ser o filho da religião, né? O filho daquela orientação que Deus deu. Vamos pegar a renovação carismática, os verdadeiros profetas. Eu conheci verdadeiros profetas e conheci falsos profetas. Conheci os dois. Então, a gente sabe que tem o verdadeiro profeta, que é aquele que fala e o que ele fala realmente acontece, é verdade. E tem aquele que fala e é mentira, é engano, é para atrapalhar. Tem os dois. E os filhos de Samuel não eram os verdadeiros profetas. Eles eram movidos pela ganância, pelo interesse próprio, pelo orgulho, e aí eles se perderam. Então, se tornaram falsos profetas. Igual nós temos até hoje, nada mudou. Você pega o Velho Testamento aqui, gente, nada mudou, é tudo igual. Sabe por quê? Porque Deus é Deus, e Ele não muda. Ele não é uma coisa hoje, amanhã outra, não. Ele é igual do início e será até o último dia. Que não haverá o último dia eterno, haverá o último dia, por exemplo, para a terra, né? Mas não haverá, não terminará. Então, ele é igual, porque se ele mudar, que Deus é esse? Ele não muda, não. Ele é o que ele é, do capítulo 1 de Gênesis ao final. Ele não mudou as suas leis, não mudou as suas regras, não mudou o seu jeito de agir, não mudou nada. Ele não muda. Senão, ele não seria Deus. Seria o homem, porque é o homem que muda, Deus não muda. Então, o que nós temos? Uma situação igual hoje, que tem o profeta verdadeiro e tem o falso profeta. E eles reconheciam, ele era o verdadeiro profeta. Todo mundo reconhecia. Só que ele estava velho, eles estavam vendo que o profeta verdadeiro não tinha mais. Que não dava para confiar naqueles filhos do Samuel, que, digamos, eram os profetas seguidores, não ia dar certo. Então, eles pedem um rei, quer dizer, alguém que fale conosco o que nós temos que fazer. Nós precisamos disso. Numa casa, por que Deus constituiu a família, pai, mãe, os filhos? Porque tem que ter uma direção. Tem que ter alguém que fala, é assim. É isso que tem que fazer. É assim que tem que resolver. Porque se todo mundo ficar dando opinião, não vai dar em nada. É os falsos profetas que estão enganados. É preciso que tenha uma ordem para viver bem. Isso Deus criou desse jeito. É preciso que tenha uma ordem. Alguém que saiba qual é a ordem, alguém que saiba qual é a lei, alguém que saiba qual é a norma e diga, não, é assim que tem que ser. Isso é o que um pai e uma mãe têm que fazer dentro de casa. Eles têm que pôr a norma. É assim que tem que viver. Não é o filho que tem que falar que jeito tem que viver. Nós somos filhos também, né? Nós somos filhos. A gente também tem os pais da gente, mas a gente tem que, dentro da nossa casa, pôr a ordem da nossa casa, e lá na casa dos nossos pais, quem põe a ordem é eles, não somos nós, tá? Sempre falo isso para minha mãe. Eu falo, quem manda na sua vida e na sua casa é você. Não deixe os outros fazer isso com você. Quem manda é você.
é a regra da vida. Quem não obedece à regra, depois tem as consequências da falta de obediência. Vai pagar porque não está obedecendo. O pai e a mãe são aqueles que dão a regra dentro de casa. Ou é a mãe ou é o pai. Às vezes o pai não dá a regra, a mãe tem que dar. Mas é os dois, não é o filho não. Não é o filho. O filho vai dar a regra lá na casa dele. Na casa dele, ele vai dar a regra dele. Vocês estão entendendo? É uma questão de norma, de lei de Deus. Quem obedece à lei de Deus erra menos. E aí, eles estavam numa situação que eles não tinham mais a voz do profeta. Então, eles começam a pedir um rei, que é alguém para dar a norma, para dar a lei, para dizer, ó, faça isso, faça aquilo, é assim que vocês têm que fazer. E eles pedem, então, o rei, porque todos os outros povos tinham rei, né? E o que fala aqui na Bíblia é assim, quando eles dizem, constitui sobre nós um rei, o qual exerça justiça entre nós, desagradou a Samuel. Então ele perguntou a Deus, né? Falou, Deus, não gostei do que eles estão falando não. Samuel já sentiu que não era o que Deus queria. Mas ele pergunta para Deus, e agora, Senhor? E aí Deus fala assim, e Yahvé disse a Samuel, atende tudo o que te diz o povo, porque não é a ti que eles rejeitam, mas a mim, porque não querem mais que eu reine sobre eles. E aí ele fala essa orientação, eu falei, não, faz o que eles estão falando aí, escolhe, pode deixar eles escolherem o rei. E aí nesse momento, Samuel, ele fala para o povo, né, lá no versículo 10, ele fala, este é o direito do rei, ele reinará sobre vós, ele fala tudo que o rei fará, e ele fala que Deus aceitou aquilo, porque ele levou a Deus, você veja como Samuel era um homem profeta de Deus, ele não aceitou o povo e falou, tá bom, vocês não sabem o que estão fazendo, e eu vou fazer e vocês vão se ralar. Não, ele foi a Deus e falou, Senhor, o povo está falando isso, eu aceito ou não aceito? Aí Deus falou, não, aceita, faz o que eles estão falando, pode fazer. Você veja como era sério essa voz de Deus, essa obediência a Deus. Como a gente negligencia a voz de Deus e a obediência a Deus. Vai vivendo assim, ó, no embolo das coisas e não escuta, não obedece, não espera que Deus fale. Porque Samuel foi lá perguntar para Deus, ele não respondeu de raiva. Foi lá perguntar para Deus, Deus falou, não, pode aceitar. Volta lá e aceita o que eles estão falando. Ele voltou, aceitou, tá bom, vocês vão ter um rei. Mas é claro que ele não faria as coisas pela voz humana, porque Samuel era um profeta de Deus. Então ele esperou Deus falar quem será o rei. Ele não pegou o rei porque as pessoas estavam falando. Ele foi lá, Deus falou, pode escolher um rei, tá. Aí ele foi lá e falou, quem vai ser o rei? Quem vai ser o ungido? Ele foi a Deus primeiro. Samuel era um verdadeiro profeta de Deus, ele não fazia as coisas na louca, não. Aí ele foi lá, quem é o ungido? E Deus então fala para ele, e aí nós vemos aqui, no versículo, vou passando para não demorar muito, são várias coisas. Deus falou, faz o que eles estão mandando, no capítulo 8. No 9, ele fala qual é o ungido. E aí ele leva Samuel ao ungido, que é Saul. Vamos ver quem que é Saul, um pouquinho aqui no capítulo 9. Quem é esse escolhido de Deus? O ungido é o escolhido de Deus. Então veja que não foi Samuel que escolheu, não foi o povo que escolheu, foi Deus. Foi Deus que olhou e falou, é aquele ali. Vocês acham que, chega lá no fim da vida de Saul, ele vira um louco endemoniado, que é isso que acontece com ele. Vocês acham que é Deus que fez isso? Vocês acham que Deus escolheu ele aqui para transformar ele naquilo ali? Escolheu ungido, escolhido para virar um endemoniado? Para virar um louco?
Então não é a natureza de Deus. Ou vocês acham que Deus fez isso para fazer um teste? Não é a natureza de Deus. Deus escolheu porque viu em Saul características de que seria um rei. Ele viu coisas boas em Saul. Ele viu uma natureza que serviria a ele. Esse negócio de que Deus tem tudo pré-determinado e o que está acontecendo, Deus tem sob o controle, ele tem, mas ele deixa as pessoas fazerem. Ele não vai alterar, ele deixa, a pessoa faz o que quer, eu faço o que eu quero, você faz o que você quer. Depois não vem dizer que é Deus, porque não é Deus, é você que quis. Vocês estão entendendo como a gente distorce e fala assim, não, Deus, eu vejo direto isso. Deus tem tudo sob controle. Mas então, por que nós estamos aqui? Vamos sair para tudo. Para tudo. Se Deus tem tudo sob controle, nós não valemos de nada aqui. Para que viver se Ele tem tudo no controle? Não, Ele sabe tudo. Mas Ele deu para você, Ele deu para mim, Ele deu para Saul. Ele olhou e falou, não, esse Saul, ele tem condições de ser rei. Vou dar a ele. Assim como Ele faz com todo mundo. Ele olha e fala, não, você tem condições disso sim, vou dar para você. E pode ser várias coisas, né? Você tem condições de viver assim, vou dar para você. Você tem condições de ser chefe, vou dar para você. É assim que Ele faz. Ele confia a pessoa, porque Ele vê nela características que vão cumprir aquilo que Ele está decidindo fazer, entenderam? Não é uma coisa pré-determinada, pronta, que vai acontecer, e nós somos uns bonequinhos na mão de Deus para fazer as coisas, e Saul, coitado, então se lascou, porque ele foi escolhido para virar louco, endemoniado. Para com isso. Eu lendo todas essas passagens aqui, eu falei, gente, é muito diferente do que eu pensava. Ele tem todas as características boas. E assim foi, Saul foi escolhido. Depois que ele foi escolhido, aí Samuel ungiu ele como escolhido. E aí o povo fez a escolha. Não foi só o Senhor ungiu, depois o povo escolheu. Escolheu ele para ser o rei. Ele foi eleito rei também, tá? Vai mais para frente aqui. Chega no momento em que ele é escolhido, sagrado rei também. E ele então se torna rei. Vou mais para frente aqui para falar para vocês agora. Por que aconteceu isso com Saul, então? Ele foi escolhido, Deus viu nele características de um bom rei, porque Deus não iria escolhê-lo se não fosse. Deus jamais o escolheria para ele terminar como um homem louco e endemoniado. Jamais Deus faria isso com qualquer pessoa, e muito menos com ele. Escolheu porque ele tinha características, porque ele era escolhido. Ele era capaz, digamos assim. Aí ele vai, é ungido, e começa o reinado dele. Deixa eu ir aqui onde começa o reinado dele. Ele é sagrado por Samuel, rei. Ungiu, foi lá, foi escolhido, começou o reinado. Começou muito bem, tá? Começou ganhando as batalhas, vencendo os inimigos. Você via que Deus estava com ele, tá? Deixa eu ver qual que é o capítulo aqui. E as coisas que vão acontecendo aqui. Vemos aqui que logo no começo, quando fala de Saul, fala que Saul tinha inteligência e aparência. Então, ele não era bobo, ele tinha inteligência suficiente para levar aquele povo, e era forte, por isso que diz que ele era alto e forte. Naquele momento, eles precisavam vencer muitos inimigos, e ele tinha a aparência forte necessária
para enfrentar aqueles inimigos. Então Deus olhou características que eram importantes naquele momento para aquela pessoa que ia levar. Deus viu isso nele, ele tinha isso. Não foi forjado, não foi inventado, não foi mentira. Não, ele tinha da natureza dele. Digamos assim, da onde vem a inteligência e a aparência? Vamos ver se vocês me falam. Da onde vem a inteligência e a aparência? Quem sugere? Vem da hereditariedade, gente. A tua aparência é o que veio da tua família. A tua inteligência também. Depois você desenvolve, né? Você estuda, você adquire uma habilitação em alguma coisa, mas de acordo com a tua família. Não brota do nada. Ah, eu quero ser isso. Não, não é assim. Você vai ser aquilo que está em você. Coloca a mão no seu corpo assim. Entenda que você é o que você é. A tua inteligência, a tua aparência, não vieram do nada. Elas vêm da tua hereditariedade, daquilo que você recebeu. Então, você queira ou não queira, é assim. Não adianta você mudar, fazer milhares de cirurgias para mudar a sua forma, porque você vai continuar do mesmo jeito. Tua essência é a mesma. É o que você herdou, é o que você é. Então, primeiro, reconheça que é assim. É o que você é. Com coisas boas e coisas ruins, certo? Tem gente que tem hereditariedade pior, tem hereditariedade melhor, tem famílias que têm mais uma característica mais forte, outra característica. É assim, não é todo mundo igual. E não seremos jamais, porque essa é a lei de Deus. A lei de Deus é essa. Você é o que você recebeu. Queira ou não queira, pode rezar terços e terços e novenas, que não vai mudar a tua essência. É assim. Mas, depois nós vamos falar que tem as possibilidades de mudança, mas a essência você tem que conhecer. Então, para de negar. Para começar, para de negar. Agora eu entreguei minha vida para Jesus e minha vida está transformada. Está nada. Você tem uma chance de transformação. Graças a Deus. Eu agradeço todo ano, chega em dezembro, eu falo, Jesus, obrigado que eu te conheci. Senão a minha vida seria um caos. Eu te conheci e muitas mudanças existem. Muitas mudanças eu consegui. Muitas libertações eu consegui. Muitas transformações eu consegui, Senhor. Se eu não tivesse te conhecido, minha vida seria um caos, porque é a minha família. Olha para a tua família e vê o que tem lá. É o que tem em você, para de se enganar. Mas Deus pode fazer a diferença, mas é o que tem. É o terreno que Deus tem que trabalhar, é o terreno, a hereditariedade não tem saída, gente. Só que Deus pode fazer diferença. E quando Deus escolheu Saul, ele era assim, uma boa aparência, forte, inteligente, e Deus escolheu por essa característica hereditária que ele tinha. Isso deu para ele uma posição de ser o rei, porque ele tinha as condições. Deus escolheu, você veja, humanamente. Deus não pegou lá um homem louco, que depois ele se transformou, e falou assim, eu vou fazer ele se transformar num rei. Ele é um louco, mas ele vai virar um rei. Não. Deus pegou inteligente. Deus não faz essas coisas de transformação desse jeito, não. Fecha os olhos um pouquinho, olha para a tua família, olha para a tua hereditariedade. É o que está em você. Deus pode transformar, Ele pode melhorar, Ele pode libertar, mas é o que é.
Reconheça, começa reconhecendo. É o que é. Olha para os teus filhos. Que às vezes a gente não olha, muita gente olha os filhos, né? Olha para os teus filhos. Eles são o que são. Eles são o que eles receberam. Não só de você, mas como do pai ou da mãe, do outro. É o que eles são. Queira ou não queira, entenda para que Deus possa agir nisso, tá? Com as coisas boas e com as coisas ruins. Se você começar reconhecendo, há grande chance de Deus atuar. Se você não reconhecer, zero chances de Deus atuar, porque você nem acha que tem. Deus não vai fazer nada. Porque você não acha que tem, então não vai fazer nada. Deus não vai fazer nada. Tá? Porque Deus age no concreto. Deus não age nas coisas loucas. Não, Ele age no concreto. Ele fez assim o tempo inteiro. Aí, quando Samuel unge, Saul é ungido, depois escolhido pelo povo, então estava aí tudo bem. Com as características humanas dele, de inteligência e de força que ele tinha. Era um homem forte, um homem capacitado para lutar, capacitado para pegar as armas e ir em frente. Então tinha capacidade. Então começa assim, muito bem. Tá? Só que chega lá pelos meios do tempo, a coisa começa a ficar mais complicada. E aí começa a pegar em Saul outras coisas que ele já não tinha a capacitação para enfrentar. Aí a gente vê aqui, deixa eu pegar a passagem aqui direto. E eu acho que Saul, olha só, Saul era bem humilde, sabia? Porque Saul era forte, ele tinha uma inteligência boa, ele tinha capacidade física. E no capítulo 12, nós vamos vendo, ele era humilde também, porque ele podia ter, por causa dessas características dele, de ser forte, inteligente, ele poderia ter, eu sou bom. Ele não era assim, não. Ele era até humilde, sabia? No começo, ele se comportou como uma pessoa humilde. Só que chegou num ponto, ele foi ganhando as guerras, no capítulo 11. No capítulo 12, o que vai acontecendo com ele? Ele fica super famoso, né? É o bom, né? Quando chega no capítulo 12, Samuel vai embora. E Saul, ele escutava tudo de Samuel. Samuel era o profeta, era a voz de Deus. Então ele tinha uma dúvida, ele ia lá, Samuel falava o que ele tinha que fazer. Falava do Deus, da voz de Deus para ele. Então, a segurança dele estava no profeta. Ele ia lá, perguntava, o profeta respondia. Vai, não faz. Então, ele seguia a voz do profeta. E ele era obediente, está vendo? Ele obedecia o profeta, obedecia a voz do profeta. Só que nessa altura, no capítulo 12, Samuel está velho, já está final da vida, e ele fala assim, vou embora, vou morrer em paz, chega. E aí ele sai. E é nesse momento que Saul se perde. Para mim, essa foi a etapa mais importante que fez Saul se perder. Quando ele perdeu o profeta que falava com ele, e ele não conseguia ouvir a voz de Deus. E de certo não tinha outro profeta lá, né? Porque senão ele teria escutado de outro, mas não tinha, de certo só tinha falso profeta. E aí ele se perdeu. Esse é o momento, assim, que mudou a vida de Saul. Quando ele começa a não escutar mais o profeta verdadeiro.
porque Samuel foi embora. E aí ele passa a escutar a voz dos outros. Aí ele escuta o fulano, ele escuta o outro, ele escuta aqueles que não eram verdadeiros profetas, que falavam o que não era verdade, que não era para fazer. E aí a sequência é uma sequência de erros que Saul vai cometendo. Ele vai fazendo um erro atrás do outro, porque ele não sabe o que fazer. Está entendendo? Põe a mão no teu ouvido e fala: Senhor, não deixe eu perder a tua voz, Senhor. Porque se eu perder a tua voz, eu estou perdido nessa terra. Eu vou fazer um monte de besteira seguindo o que os outros estão mandando eu fazer, Senhor. Eu vou fazer um monte de coisa que o falso profeta está me mandando fazer. Eu estou seguindo a voz do mundo e a voz do falso profeta e eu posso me perder. Posso me tornar como Saul, uma pessoa louca. Não deixe isso acontecer comigo, Senhor. Então veja, quando Samuel sai e deixa Saul, é quando ele começa a se perder. Porque ele não mais escuta a voz de Deus. E ele era obediente, ele escutava o profeta, viu? Ele não era aquele que não obedecia, ele escutava. Só que daí, ele ficou com medo. Senhor, afasta o medo da nossa vida, Senhor. Afasta o medo de não saber o que fazer, Senhor. A insegurança, afasta de nós, Senhor. Porque nós nos perdemos e acabamos por medo, por insegurança, nós escutamos o falso profeta. Por medo e por insegurança, eu escuto o que está falando coisa que não é para fazer. Eu escuto a voz humana: Senhor, me protege, Senhor, me protege. Me guarda, Senhor, do medo e da insegurança. Porque aí é que eu escolho fazer as coisas que não é para mim fazer, Senhor. Dá-nos essa graça, Senhor. Dá-nos essa direção tua, Senhor, que tem que vir de ti, do teu Espírito Santo. Porque hoje não temos profetas, Senhor. Hoje não temos verdadeiros profetas. Hoje não temos a tua voz nessa terra. Se nós ficarmos escutando fulano e ciclano e fulano, nós vamos nos perder. Porque o Senhor não está mais falando conosco nessa terra. Está muito difícil de ouvir a tua voz, Senhor. E está cheio de falsos profetas. Está cheio de gente que não sabe o que está falando. E outros que são falsos e são enganadores, Senhor. E nós podemos nos perder nisso, Senhor. Ajuda-nos, não nos deixa perder, Senhor. Não nos deixa perder, Senhor. Bom, continuando aqui. Não sei que oração, como é que está. Samuel daí vai indo de erro em erro, até o ponto máximo que Saul precisava tanto ouvir a voz de Samuel, que Samuel morreu, Samuel já tinha morrido, que ele pega e faz a atitude loucura máxima, que ele vai lá num feiticeiro, numa feiticeira, uma necromante, como diz a Bíblia, que consulta os mortos, vai lá e pede para ela chamar Samuel, que ele queria falar com Samuel. Quer dizer, ele fez aquilo que o próprio Deus diz para não fazer. Porque Deus não consulte os mortos, está lá, ele sabia disso. Não consulte os que morreram. Você não pode consultar os que morreram, deixa eles seguir a vida deles. Que eles estão em outro lugar, não estão conosco. Estão seguindo o caminho deles. Não é para ficar chamando. E ele vai lá e chama Samuel. E interessante, Samuel vem e fala assim: o que está me chamando? Por que foi me chamar? Você não sabe que não é para chamar? Você não sabe que não pode me consultar? Samuel já vem falando desse jeito. Falou: agora que a coisa vai ficar preta para o teu lado. Agora que você vai ser destruído. Então foi uma sequência de erros, até um erro máximo, de uma coisa que jamais ele podia ter feito. Por que ele fez isso? Porque ficou com medo. Porque ficou inseguro. Porque ouviu o falso profeta, já estava ouvindo o falso profeta. Já estava ouvindo as pessoas que eram falsos profetas. Aí ele faz o máximo do erro. E aí ele se perde. Depois disso a gente vê a decadência de Saul, que ele vai ficando louco, endemoniado, como diz a Bíblia,
que Davi tinha que ir lá tocar harpa para ele acalmar, porque o demônio pegava ele. Gente, é uma história para a gente parar e meditar durante esse mês de fevereiro, tá? É bom pega toda essa história aí e medita agora no mês de fevereiro. Sabe por quê? Porque se aconteceu com Saul, pode acontecer com qualquer um, certo? Saul não era um homem errado, não. Saul era um homem inteligente, era um homem que Deus escolheu. Não é que Deus escolheu e depois deixou de escolher. Não, Deus escolheu. Só que ele se perdeu. Aí chegou lá no fim, Deus falou, agora vou ter que escolher outro, porque ele se perdeu. Significa que nós podemos nos perder na nossa vida. E isso é muito perigoso. E isso é muito sério. Vamos ficar de pé, fechar os olhos e pedir para o Senhor nos alertar e não deixar que nós sigamos como Saul. Que nós possamos escutar a voz de Deus. Nem que não existam mais profetas verdadeiros, eu vou pedir, Senhor, afasta os falsos profetas de mim, Senhor. Afasta de mim aqueles que falam a mentira e o engano, Senhor. Que eu não siga os falsos profetas, Senhor. E se eu não souber o que fazer, eu espere o Senhor falar comigo. Eu espere que o Senhor me fale a verdade. Que eu não me deixe enganar, Senhor, porque nossos tempos são tempos difíceis. Como o tempo de Saul. Tempo difícil, tempo de falso profeta, tempo de enganador, tempo de mentiroso, tempo de ganancioso, tempo de pessoas que estão aí para destruir, e tempo do reinado de Satanás. Então, Senhor, nossos riscos são muitos. Não deixa que nós nos percamos, Senhor. Saul não tinha má intenção, Saul tinha boa intenção e ele se perdeu, Senhor. Então não é só a intenção boa, é a firmeza, Senhor. E nesse momento eu peço que me dê firmeza, Senhor, para que eu não me deixe levar por essas pessoas todas, mas eu fique firme no meu lugar e com aquilo que eu devo fazer, que eu não me perca, que eu não siga caminhos tortuosos, mas eu saiba o que fazer, nem que eu tenha que ficar parado, porque se eu tiver que ficar parado, pode ser melhor do que andar no caminho errado. Então, se eu tiver que ficar parado, que eu fique, mas eu não me perca, Senhor. Esse é o que eu peço para você, baseado na pessoa da história de Saul, Senhor.